Gente, antes da gente já ir começando, né, a aula, eu quero fazer uma pergunta que vai ser extremamente pertinente para gente sobre a evolução durante essa aula. Qual a faixa etária média aqui da galera? Temos extremos, o mais novo e o mais velho. Como que é a faixa etária média aqui? Por incrível que pareça, isso vai fazer diferença e vocês vão ver ao longo da aula. Mais ou menos a média por aí, 23 a 25, 23 a 26. É? Beleza, então a grande maioria da galera, na verdade, é da famosa geração Z, certo? Ai, ai, desculpa, é porque aqui no Acre, ter rinite faz parte do sangue do acriano, tá? Então é assim mesmo. Beleza. Já deu para dar mais ou menos a ideia da faixa etária, e aí a gente vai entender, vocês vão entender um pouquinho isso mais ao longo da aula, tá? E aí, gente, assim, se vocês preferirem, no meio da aula, falarem, perguntarem ou deixar para o final, sinta-se à vontade, tá bom? E aí, assim, qual que é o tema que eu procurei trazer para vocês hoje? Tecnologia e mundo digital, problema ou solução, tá? A psiquiatria, se vocês fizerem um paralelo, eu vou tentar construir um raciocínio aqui para vocês entenderem como que a tecnologia influencia a psiquiatria ao longo do tempo e como ela está influenciando a psiquiatria hoje. Se vocês fizerem um paralelo ao longo do tempo, ao longo dos anos, os movimentos psiquiátricos, as grandes mudanças psiquiátricas, elas estão associadas a marcos tecnológicos, tá? O primeiro passo psiquiátrico, né, a primeira perspectiva com que foi praticamente a base da psiquiatria, começou ali perto da primeira revolução industrial, tá? Que foi seguida pela Revolução Francesa e teve como principal, marco, né, as obras de Felipe Pinel, que basicamente foram a base da psiquiatria que a gente é hoje. Ele classificou, na época, os estados de humor, os estados psíquicos do paciente em 4 grandes categorias, que são as manias, as melancolias, as demências e os idiotas. Os idiotas, seriam as pessoas que teriam déficit cognitivo, tá? Isso foi a base da estrutura e do pensamento psiquiátrico. A segunda grande mudança na psiquiatria começou durante a segunda e a terceira revolução industrial, tá? Onde a gente começa com as ideias de Kraepelin, tá? Que vocês devem ter ouvido falar. Eu não sei se vocês já tiveram psiquiatria ou com fundo vocês já estudaram psiquiatria, mas Kraepelin é considerado o pai das psicoses, né? Ele é considerado aí o pai das esquizofrenias. Não tem como a gente falar de esquizofrenia e seus diferentes comportamentos se não falar de Kraepelin. Foi quando ele surgiu com as suas ideias e o nosso bom e velho amigo Freud, né? Freud, né? Que ele fala no campo das neuroses. E aí, assim, nessa época, começou o estudo da neurofisiologia cerebral. Aqui é o tempo de ouro da neurofisiologia, da psiquiatria. Hoje a gente está se encaminhando cada vez mais para uma área que a gente chama de neuropsiquiatria, porque nós estamos conseguindo compreender cada vez melhor como que acontecem nos neurotransmissores cerebrais, tá? Mas hoje, mas aqui foi a base. Aqui que nós começamos a compreender cada vez mais, um pouquinho das funções de cada parte da anatomia do cérebro. E aí a gente tem outros nomes que mostram isso também. Vocês já ouviram falar de Wernicke, que deu a base para demência de Wernicke, que é induzida por álcool, pela sintetização de vitamina B1, meninos? Porque assim, ó,
E ele o Wernicke foi que estudou a área de Broca. Ele que estudou a área que a famosa tríade de Wernicke, a ataxia, afasia e agitação psicomotora, que ocasiona a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é pela depleção, perdão, de vitamina B1, que aí não sintetiza bainha de mielina, e isso faz com que, ocorra a neurodegeneração. E temos também na época Alois Alzheimer, né, que aí a gente consegue já fazer o paralelo, que é o fundador da demência de Alzheimer, né, escreveu o quadro clínico da doença de Alzheimer. Na segunda metade aí do século, né, do século XIX, ou seja, na segunda metade da terceira revolução industrial, é quando a gente consegue alguns avanços ainda na psiquiatria, pelo que a gente veio conseguindo, pelo que a gente veio estudando, tá? Nós conseguimos aí sintetizar a clorpromazina em laboratório no ano de 52, onde a gente consegue uma certa resposta, um certo avanço em relação a aos efeitos dela na esquizofrenia, clorpromazina aí sendo um antipsicótico de primeira geração, né, hoje, claro, usado muito mais com fins sedativos, mas na época ajudou consideravelmente nos sintomas positivos dos pacientes. Em 48 temos a descoberta do lítio e sua eficácia aí na depressão bipolar e na bipolaridade em si. Nessa mesma época, gente, com ainda com influência do romantismo e assim, com as revoluções tecnológicas que estavam acontecendo, começou a se questionar, sobre como a psiquiatria era vista, sobre como eram tratados doentes mentais. Vocês já leram, já estudaram alguma coisa sobre quais movimentos influenciaram a reforma psiquiátrica ou não? Só dá um positivozinho não, né? Vários foram os movimentos que aconteceram na Europa, que foram dando a base para a reforma psiquiátrica, tá? Dentre eles, 2 foram literalmente o cerne que deram a base para a reforma psiquiátrica em si, e eles surgiram no final desse século, tá? Ali em 52, 57. A reforma psiquiátrica, por exemplo, no Brasil aconteceu em 89. Então foi tudo muito próximo. Esses movimentos foram a base que colocaram em xeque o antigo modelo manicomial e trouxeram a proposta do novo modelo, tá? Na nova modalidade de atendimento aos pacientes psiquiátricos. E aí, assim, quais são esses 2 últimos, basicamente os 2 últimos modelos, que eu acho que acredita ser os mais que são a base de tudo. A antipsiquiatria, a psiquiatria democrática surge também nessa nova perspectiva, ou seja, dessa nova perspectiva de mudança, né, nós temos aí na segunda e terceira revolução industrial a descoberta das novas fontes de energia, a descoberta de energia nuclear, tá? Eh, a antipsiquiatria propunha o seguinte para como a gente enxergaria a psiquiatria. Ela propunha que a gente tinha que começar quebrando tudo que a gente conhecia de psiquiatria, por mais louco que isso aconteça, tá? A gente tinha que parar de enxergar o paciente só como um esqueleto de sintomas e classificar ele em aquela caixinha que muitas vezes a gente tem o hábito, né, nós médicos temos o hábito de, encaixar o paciente em caixinhas, então a proposta era primeiro que isso fosse quebrado, que a gente começasse a ter esse olhar mais holístico para esses pacientes, e a psiquiatria democrática que, assim, ela é muito interessante porque ela é eficaz, inclusive no nosso meio. A psiquiatria democrática, ela prega que o paciente psiquiátrico, ele deve participar ativamente, claro, dentro da limitação da sua patologia, né, gente, do seu processo de cura, do seu processo de saúde e doença, tá? Então, assim, ele tem que ser informado e ele precisa se empoderar do que pode ser feito e como pode ser conduzido, ah, o seu quadro. Por exemplo, ofertar para um paciente bipolar, explicar para ele o que é a doença, o que pode acontecer e como ele pode se sentir, tá. Eu não sei se vocês já leram estudos, por exemplo,
que comparam a eficácia do tratamento com a corresponsabilização do paciente. Na medicina de família, vocês também devem ter bastante isso, tem estudos que avaliaram, por exemplo, que quando os pacientes participam ativamente do processo saúde e doença, eles aderem melhor. Então, por exemplo, um paciente que tem hipertensão, que você explica para ele, que você mostra para ele sobre o que as necessidades do tratamento e faz ele participar, das decisões dos fármacos, até explicar o efeito de cada fármaco, por exemplo, ele tende a aderir melhor, porque ele se sente responsável. Porque, assim, a nossa educação médica, gente, nos ensina que a gente é responsável por tudo, se vocês pararem para pensar. É tudo centrado na gente, né. Tudo é nossa responsabilidade, tudo a gente tem que fazer, tudo a gente tem que dar um jeito. E não é assim. O paciente, ele é dono do seu próprio corpo, ele é dono também da sua doença, e ele tem que saber lidar com aquilo. A gente tem o conhecimento, mas quem sofre, quem passa é ele. Então, ele tem que, conhecer o que ele está passando, e é isso que a psiquiatria democrática propõe na psiquiatria. E aí, a gente pode fazer um paralelo disso com o que a gente chama de psicoeducação. A psicoeducação é justamente ajudar o paciente e os familiares a construírem uma perspectiva sobre aquela patologia em específico, tá. Ô professor, mas assim, e aí por fim, temos a quarta e última revolução industrial, tá, que é a revolução tecnológica, a internet, e nos remete aos dias atuais. Vocês falam: "Pô professor, mas o senhor tá dando uma baita viajada, né, falando aí fazendo paralelo das revoluções industriais e como cada um, e com os pensamentos psiquiátricos. O homem, o ser humano, né, ele é multifacetário. O ser humano em si, ele é holístico. Não adianta a gente falar que nós somos o que nós somos por um único fator. Eu acho que se eu chegasse para vocês aqui e perguntasse: "Tem um único motivo que fez vocês ser quem vocês são hoje?" A resposta é não. Não adianta a gente falar, nós somos frutos do meio. A nossa personalidade é sim da nossa básica a base é da nossa criação, sem dúvida, da influência dos nossos pais, dos nossos familiares, do nosso núcleo familiar, mas a sociedade influencia. Então, o pensamento de cada época vamos fazer um rápido paralelo. Se você pegar o Cid de 60, 70 anos atrás, gente, a sexualidade era considerada doença, por exemplo. Né, a homossexualidade era considerada doença, a transexualidade era considerada doença e a gente sabe que não é isso, né. Então, assim, para você ver como a sociedade, como a gente enxerga, o todo, influencia diretamente, principalmente na psiquiatria. Porque o que que a gente estuda na psiquiatria? Não é só os sintomas, a gente estuda a psique, o ego e o comportamento do homem. E a psique, o ego e o comportamento do homem, eles são influenciados pela sociedade que ele vive. Então, tanto que assim, vocês não acham que é muita coincidência? Olha só, eu exemplifiquei para vocês marcos tecnológicos, e nesses marcos tecnológicos foram quando aconteceram grandes mudanças na psiquiatria. Não é muita coincidência? Parem para pensar. Poxa, espera aí, vai fazendo sentido. E aqui eu coloquei para vocês o genograma e o ecomapa, tá. Não sei se vocês já ouviram falar no ecomapa, mas o genograma, assim, o genograma é base, né, a gente, sabe que é a estruturação, ali do núcleo familiar, com seus conflitos e tudo, mas ele é o ecomapa é quando a gente externaliza isso para o meio, porque o indivíduo, ele é isso. Uma família, ela é composta da relação que ela também tem com a fé, a relação que ela tem com a escola, com os transportes, com o hospital, e entender todo esse contexto ajuda a compreender, quem é aquele paciente, quem é aquele indivíduo que a gente está entendendo. Compreender a sociedade que ele vive e quais são os marcos que uma sociedade que marcaram aquela sociedade faz toda a diferença. Infelizmente, né, os grandes avanços tecnológicos vêm principalmente em época de grandes guerras. E é quando a gente consegue,
as maiores descobertas científicas da medicina, se vocês fizerem o paralelo. Infelizmente, infelizmente, reitero isso, nós tivemos muitas das nossas descobertas veio com um dos homens mais loucos da história, que é o Hitler. Não sei se vocês sabem, o Hitler acreditava muito no poder da mente. Então ele fazia muita experiência psiquiátrica que, da maneira louca que era feito, deu a base. A história da medicina é feia em algumas questões. Então, assim, os avanços e as mudanças tecnológicas, eles sempre foram a base para a nossa mudança, tá? Não sei se isso está começando a fazer sentido para vocês, se está começando a fazer esse paralelo de tipo, poxa, a maneira de pensar, os marcos tecnológicos mudam a nossa maneira de pensar. Então, a tecnologia muda a nossa e aí, por tabela, a nossa maneira de pensar muda como a gente enxerga o outro indivíduo. E a psiquiatria é influenciada diretamente por isso, tá? E aí, gente, entra a parte que eu falo dos dias atuais e a gente começa a enxergar de outras formas. Lá em cima, eu coloquei os marcos da Revolução Industrial, tá? E a média entre elas era de 100 a 90 anos, tá? Geralmente ali. E quando a gente vem para os dias atuais, eu quero, assim, divagar um pouquinho com vocês sobre isso. Dessas imagens aqui, quais que vocês conhecem? Ou quais que vocês utilizaram, sinceramente? Vocês sabem o que é cada uma delas, por exemplo, ou não? Ou qual a utilidade delas? Conheço todas. Conheço todas, né, Samira? É porque a Samira, assim, a idade dela é mais próxima da minha, né? Mas eu tenho certeza que tem gente aí que não conhece. Outra ele falou ali só o disquete, né? Gente, por incrível que pareça, né? A gente usava essa Barça aí, é uma enciclopédia, tá? Não sei se vocês sabem o que o que tá escrito hoje na internet, antigamente vinha em livros, tá? Era rico na época e cheio do conhecimento quem tinha essa enciclopédia aí, porque era a fonte de conhecimento. Hoje nós temos a Wikipédia. O disquete, só para vocês terem uma noção, ele era desse tamanho, essa coisa gigante aí, lá da Belarus. Ele é essa coisa gigante aí, e sabe quanto que ele guarda de informação? 1,44 megas. Gente, 1,44 megas não dá, em média, 2, 3 fotos de hoje em dia. Bem longe dos pendrive, né, Samira? Esse é o negócio, né? Não tá nem perto dos pendrive, porque, assim, os pendrives a gente fala em gigas, isso aqui era megas, assim. Era muito comum, gente, a gente passar uma informação, né, no disquete, tinha que passar um trabalho, por exemplo, do Word. Meu amigo, a gente carregava um bolo de disquete desse tamanho, assim, ó, e não é exagero, assim, 7, 8 disquete, assim, essa coisa pequenininha aí, porque a gente tinha que colocar disquete por disquete no computador. Coloca, o computador carrega um pouco, coloca o segundo, o computador carrega um pouco, e por aí vai. E aí, assim, hoje você já pegará a época mais do Spotify, mas esse aparelho da direita aí em azul é um Discman, tá? Essas mudanças aí, ó, usei 4 disquete para entregar meu TCC de letras. Era por aí, gente, sabe? Essas mudanças, e eu tenho certeza, assim, já que por que que é importante? O Rodrigo e a Samira, então, devem ter visto de perto e sentido de perto isso que eu vou falar agora. De 20 anos para cá, a mudança tecnológica é absurda. Se vocês acham que de 20 anos para cá é absurdo, de 30 anos para cá é mais absurdo ainda, tá? Nós podemos, nós assim, a gente que, não vou dizer mais velho, né, Rodrigo e Samira, vou dizer nós mais experientes, por assim dizer, passamos por uma transição e por uma mudança de, de paradigma e de informações muito brusca. O Discman, gente, a gente até fala assim que a gente viu a ascensão e a queda do CD. Esse monte de disquete cabia 1,44 megas, como eu falei. O CD cabia 750. Isso, perfeito. Nós somos clássicos, Rodrigo. E aí, assim, não cabia. Só pra você ter uma ideia, o CD ele veio revolucionando. Tem até uma foto muito icônica do Bill Gates em cima de uma porrada de folha de papel. Não sei se vocês já viram. Eu procurei essa foto de tudo que é jeito para colocar aqui para vocês, mas não achei. Ele tá assim numa pilha de mais de 800 folhas de papel e ele tá com o CD na mão assim, e ele faz assim,
tudo isso de informação cabe nesse CD. Ele aponta para a pilha, né? E aí é interessante porque, assim, o CD foi algo que não demorou 7, 8 anos e perdeu força, porque vieram os pendrives. Então, as mudanças tecnológicas que a gente vem passando estão sendo muito rápidas. Nós não estamos tendo tempo para praticamente vivenciar nada. E eu quero que vocês captem isso. Os celulares, então, né, a gente nem fala, né? Ali na época de 80, 90, nós tínhamos celular que se a gente arremessasse na cabeça de alguém, matava, de tão pesado que ele era, né? Os famosos tijorolas. Já hoje em dia, vocês sabem, do Note 9 para o Note 10 tem uma mudança absurda. Do iPhone, o iPhone tá certo, só cresce de tamanho, né? A gente, aquelas memes da internet, né? Lá pelo iPhone 100 ele tá do tamanho da Torre Eiffel. Mas assim, a quantidade de informações tecnológicas e a quantidade de a transição no 2280, esse aí era o tijorola. E aí assim, a quantidade de informações está muito fluida, está muito intensa. É isso que é nesse atual contexto em que nós vivemos. E aí, assim, pô, professor, você falou lá atrás das mudanças, como cada época, cada mudança tecnológica influenciou a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de raciocinar e ver a psiquiatria. E como está influenciando hoje? Tá, como eu falei, tudo isso aqui e mais um pouco tá nisso aqui, certo? Hoje em dia, na verdade, tudo você resolve pelo celular. Você pede comida pelo celular, você paga a conta pelo celular, você conversa pelo celular, você faz videochamada pelo celular, você quer assistir TV, programas você faz pelo celular, você quer jogar. O celular, ele literalmente resumiu o nosso mundo. E a quantidade de informações que a gente tem acesso hoje em dia chega a ser absurda. A quantidade de informações que a gente tem hoje em dia, ela sobrecarrega a nossa cabeça, tá? Ela é maravilhosa, porque assim, é ótimo quando a gente, a marca Sims não existe mais. É ótima quando a gente às vezes não tem coisa melhor, né, quando o professor faz aquela pergunta pra gente lá no internato, a gente rapidinho puxa o celular, os nossos preceptores às vezes são meio velho, né, e aí dá tempo da gente pegar o celular rapidinho e olhar lá o que que é aquele remédio, qual que é a posologia daquele medicamento, qual que é aquela doença, né. Isso é maravilhoso. Essa quantidade de informações, esse acesso a informações. Porém, a tecnologia, ela teoricamente veio para facilitar. Teoricamente, ela veio para fazer o nosso mundo mais prático e mais fácil. Só que essa quantidade absurda de informações, essa maneira com que ela está vindo cada vez mais acelerada, que com cada vez mais coisa, o número de redes sociais aumenta, o número de acesso de informações aumenta, isso tem consequências. Se a gente parar para pensar, nos dias atuais, tá, nós estamos tendo cada vez menos tempo. Vocês não têm a sensação, às vezes, que vocês passam o dia trabalhando e quando chegam em casa ainda tem que trabalhar mais? Vocês não têm essa sensação, às vezes? Porque a tecnologia tem esse poder, porque você, no fundo, nunca se desconecta dela. Então, nos nossos tempos atuais, a tecnologia faz com que a gente tenha cada vez menos tempo, sim, vida comum de professor, cada vez menos tempo, e a gente tenha que produzir mais. Porque isso era verdade. Se a gente pensar na época dos nossos avós, dos nossos pais, eles já tinham uma rotina de trabalho. Eles acordavam ali 6 da manhã para ir capinar, quando dava 6 da noite, acabou o trabalho, certo? A gente tinha que eles chegavam em casa, jantavam, tinha aquele momento naquela TV buzugão com os filhos e acabou. Hoje não. Hoje a gente está antenado de 6 da manhã às 6 da noite, a gente passa 12 horas, às vezes, na frente da tela, trabalhando, e aí quando chega às 6 horas da noite em casa, a gente vai fazer o quê? Pega o celular de novo para se divertir. Então, na verdade, o nosso dia, ele está cada vez menos sociável, a gente está cada vez mais preso à tecnologia. E essa charge aí, vocês sabem que não é mentira. Você já deve ter passado por essas situações, né, que a mulher tá falando aí: "Você se importa que eu amarre o celular na minha testa para fingir que você me olha enquanto a gente conversa?" Porque a gente está literalmente passando 25 horas do dia no celular, não é nem 24. E isso, assim, essa necessidade de produção,
essa necessidade cada vez maior de informação faz com que a gente precise produzir mais. Como a gente produz mais, a gente tende a não ter só um cansaço físico, mas um cansaço aqui, ó, um cansaço mental. E isso o que está acontecendo? O que tá tendo como consequência? Uma diminuição na interação dos pais e filhos. Vocês sabem que hoje em dia, infelizmente, é muito comum o pai chegar em casa, a mãe chegar em casa cansado do trabalho e fazer o quê? Em vez de interagir com os filhos, dar o celularzinho ali para os filhos, e ele fica no seu celular. E é isso, a interação hoje da família é cada um sentado no sofá, cada um com seu celular ou com seu tablet na mão. Gente, essa interação social é a base do que da interação que a gente vai externalizar para os outros. Nós vivemos sim em sociedade, mas fazendo o paralelo do genograma, né, e do ecomapa, a gente vive o nosso núcleo familiar, nós temos o nosso núcleo familiar e a gente externaliza ele para fora. É a partir do que a gente aprendeu no nosso núcleo que a gente vai externalizar o que a gente aprende nas relações interpessoais lá fora. E isso está se acabando, tá? A gente não está tendo acesso a isso. E por consequência, por isso aqui, por essa quantidade absurda de informações e a baixa interação social, vocês já devem ter ouvido pesquisadores, psicólogos comentar que nós vivemos hoje uma sociedade ansiogênica. Vocês já ouviram isso? Vocês já leram sobre isso? Então, assim, por quê? A gente quer alguma coisa, a gente faz como hoje em dia? Opa, espera aí, vou pedir comida. Um clique. Opa, espera aí, quer assistir um vídeo? Um clique. Quando a gente fica sem internet hoje em dia, como é que a gente fica? Chega, a gente fica angustiado, meu Deus, a gente perde a noção do que a gente vai fazer. A gente não sabe como a gente vai agir, né? Então, assim, essa 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 sociedade que a gente está vendo, ela está sim cada vez mais ansiogênica. A prova disso é que, assim, vocês já tiveram um ambulatório de psiquiatria ou ainda não tiveram contato no internato com psiquiatria? Como é que é? Qual que é o período que vocês estão? Ainda tem exatamente, o 2x ainda acelera ainda mais. Perfeito, Gabriela. É uma ferramenta que não tem coisa mais chata do que escutar áudio no WhatsApp, né, era horrível, quando ainda mais aquela pessoa que manda aquele áudio que eu até falava assim: "Gente, mais de 1 minuto, liga logo que é mais fácil". Agora a gente até prefere que a gente coloca ali no 2x e acelera ainda mais. É um fato. Mas é assim, vocês já tiveram psiquiatria? Qual que é o período que vocês estão? Só para eu ter uma noção do que vocês se vocês pegaram essa transição que eu vou falar. Terceiro, né, ah a prova que nós estamos na sociedade ansiogênica é o seguinte: se vocês pesquisarem em números absolutos, em números prevalentes, de 2016, 2017, eu até lembro, eu estava fazendo um ambulatório de saúde mental na URAP aqui da região, e até falo que parece que eu apertei um botão e os quadros depressivos sumiram. Eu lembro que, assim, a cada 10 pacientes, 7 era depressão, sabe? 2 ali, às vezes 1 ou 2 eram bipolaridade, esquizofrenia e 1 era ansiedade. Gente, de 2016, 2017, entendeu? Apertou um botão que as pessoas, de 10 pacientes, 15 era ansiedade. Era transtorno de ansiedade. A prevalência de ansiedade aumentou muito, aumentou assustadoramente nos últimos anos, tá? E aí, assim, por quê? Exatamente o que eu tô falando. O mundo tá imediatista. A gente tem que, de uma hora para outra, resolver as coisas. E aí nós abrimos brecha para uma outra questão que a gente também tem que olhar. Aqui a gente já viu como cada época tecnológica muda o nosso pensamento na psiquiatria, como ela está influenciando até na prevalência dos transtornos psiquiátricos, e a gente tem que enxergar hoje, vocês já devem ter lido, talvez, a respeito da teoria dopaminérgica na esquizofrenia, né, do circuito de Jacobs e por aí vai. Mas hoje, a influência da tecnologia nos fez ver, inclusive, como a gente enxerga a a questão da dependência. Olha só, acompanha essa minha viajada aqui para vocês verem como faz sentido. Nós temos a sociedade muito imediatista, correto? Nós temos hoje uma sociedade que tudo é rápido, tudo é na impulsividade. Se a gente não
consegue, logo a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, começa a ficar cada vez mais irritado. E aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse hoje para vocês, qual o hormônio da felicidade? O que vocês responderiam? Pode chutar, gente. Se errar não tem problema. Eu quero que vocês chutem para vocês acompanharem o raciocínio. Serotonina, todo mundo acha que é serotonina também? Todo mundo fala com a Gabriela que é serotonina? Vamos lá. A serotonina, as pessoas falam assim, é o hormônio da felicidade. O adequado, gente, é nós chamarmos a serotonina do hormônio da paz. O hormônio que traz felicidade é a dopamina. A dopamina que traz a sensação de prazer, a dopamina que traz aquele bem-estar. Qual a prova disso? Vocês falaram, a média, todo mundo é terceiro período? É isso, Gabi? Todo mundo é terceiro período? A gente tem do segundo, terceiro, a maioria. Vocês ainda não tiveram, então, a disciplina de psiquiatria, né? Não, Assim, ainda não. não? Eu Então acredito tá. que não. Não, tranquilo. Então, assim, ó, o que corrobora isso que eu tô falando, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer e da felicidade, gente? Como que funciona um quadro de transtorno bipolar? Né? O transtorno bipolar é a junção da depressão, e aí todo mundo sabe que é depressão, até um leigo hoje em dia sabe o que é depressão, né? Que é aquele estado que o paciente tem perda de prazer nas atividades diárias, falta de vontade de fazer as coisas, indisposição, falta de energia, o humor tá sempre para baixo, deprimido, choroso. Isso é o quadro, né, do episódio depressivo. Nos bipolares, além do episódio depressivo, nós temos o episódio maníaco. E o que é o episódio maníaco? Gente, o bipolar são duas faces da mesma moeda, na mesma moeda. E na fase maníaca, ele é literalmente o oposto do paciente depressivo. Se o depressivo tem pouca energia, o bipolar tem energia demais. Ou o maníaco tem energia demais. Se o depressivo não tem interesse em nada, o maníaco ele tem interesse em várias coisas ao mesmo tempo. Se o paciente depressivo não produz nada, o maníaco geralmente produz de agora, produz demais, tá? Então, assim, tudo que vocês. Se o depressivo não gosta de se relacionar, o bipolar ele gosta de sociabilizar, ele gosta de sair, de conversar, falar, né? Tanto que uma das características do bipolar é a taquilardia, que é a fala acelerada, e a logorreia, que é a necessidade urgente de falar bastante. E por fim, se o depressivo está com humor deprimido, o bipolar está com humor expansivo, muito lá em cima. O bipolar, gente, eu até brinco assim, não sei se vocês, todo mundo conhece aqui super-herói, deve conhecer, e todo mundo deve saber que um dos super-heróis mais imbatíveis é o Superman, né? O bipolar, para vocês entenderem, na fase maníaca, ele se sente o Superman sem a Kryptonita. Ou seja, ele se sente imbatível. Ele se sente o fodão, sabe? O último gás da Coca-Cola, a última tubaína do deserto. Ele acha, assim, que ele é o último traquinas do pacote. Então, assim, ele. E aí você pensa, poxa, esse cara se sente. E sim, ele se sente. Só para você ter uma ideia, é tão engraçado o bipolar. A maioria dos memes de internet são bipolares, gente. Vocês já viram, por exemplo, a novela da Rubi, a história da novela da Rubi? Ou não? Eu vou só colocar aqui o link, é porque não dá pra gente pra ouvir direito. Depois vocês veem, vocês vão achar muito engraçado, tá? Que é a história da novela da Rubi. A maioria dos bipolares, eles são os memes de internet. São engraçados, tá? Depois vocês olhem aí, ó. Esse aí é o link pra senhorinha que fala da novela da Rubi. Vai valer muito a pena ver. E aí, adivinha o que tem no cérebro desses pacientes que estão com humor inflado, muito felizes, muito se sentindo heróicos? Dopamina elevada. Eles são tão felizes que eu tenho uma paciente assim, eu trabalho também no CAPS-AD, que é para álcool e outras drogas. Então, assim, a gente mexe com criminalidade. Eu tenho uma paciente que é muito engraçada, que ela entrou na sala certa vez e, assim, tava devendo não sei quantos mil, e ela entrou na sala toda assim. Como ele se sente muito feliz, ela entrou exatamente dessa forma. Eu perguntei, e aí, como você está? Aí ela falou assim, ó, ai, doutor,
eu estou muito bem, eu estou devendo mais de 15.000 reais, mas olha como eu estou poderosa, eu fiz escova ontem, eu estou me sentindo muito linda, muito bela. Então, são pacientes muito felizes. E aí é a dopamina o hormônio disso, tá? A serotonina, gente, ela tem outras funções, olha só. Ela ajuda na cognição, na regulação do humor, não é só, uma questão de, tipo, ela traz felicidade, não, ela regula o humor. E regular o humor é ficar feliz quando é preciso ficar feliz, ficar triste quando é preciso ficar triste, ficar ansioso quando é preciso ficar ansioso. Os nossos sintomas, a nossa os nossos sintomas não, perdão, os nossos sentimentos, eles fazem parte da gente. E como a gente regula eles, é a serotonina que ajuda. Olha só nessa imagenzinha, o laranja é todas as áreas que a serotonina age. Olha só, ela age praticamente em todos os córtex cerebrais, tá. Ela então por isso que ela é responsável por tanta coisa, ela ajuda na nossa memória, ela ajuda na nossa cognição, ela ajuda no nosso sono. E aí, ela age no córtex frontal. O que que é o córtex frontal? É o córtex das decisões. É o córtex que ajuda a gente a analisar de uma maneira fria a situação, de uma maneira racional a situação. E temos a dopamina, que age, ela é responsável pela sensação de recompensa, pela sensação de bem-estar, tá? Pela euforia, pelo prazer, pela coordenação, pela compulsão, tá? E por você perseverar nas coisas. E aí ela age principalmente no córtex frontal, que é também o córtex das decisões. E aí, vem para você agora eu vou explicar para vocês como a gente está enxergando hoje a questão do mecanismo de recompensa, tá? E hoje é a base da dependência química e é a base de como a gente enxerga a tecnologia, tá? Enxerga, desculpa, a dependência e a base que nos faz entender como a tecnologia está influenciando diretamente a psiquiatria. Olha só, acompanhe comigo a viagem, bora lá. A serotonina, como eu falei para vocês, é o hormônio regulador do humor, tá? Então ele é o hormônio que nos traz paz. Ele é o hormônio que nos faz compreender aquela situação. Então vou fazer um paralelo, por exemplo, ali da minha infância, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo te dizer, entender o que eu quero dizer para vocês, tá? Quando eu era pequeno, isso faz muito tempo, né? Não era tão fácil ter acesso aos jogos que outro dia, que esse psiquiatra que vos fala, né, é nerdola, tá, gente? Então, assim, anime, videogame sempre foi a minha praia, tá? Então, assim, na minha época, não era só apertar um botão e eu baixava o jogo e começava a jogar. Eu sou da época do cartucho ainda. Então, assim, eh, eu gostava muito de um jogo em específico chamado Zelda. Gosto muito de Zelda, tá? E aí eu lembro que na época saiu o Zelda 64, eu zerei o Zelda 64, estava muito show, e saiu o Zelda Majora's Mask. E aí, assim, bateu aquela ansiedade, né, porque eu tinha 11, 12 anos que eu queria, porque queria o Zelda Majora's Mask. Só que assim, com certeza, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, respeita a minha história, Atari Master System, com certeza, né? E aí, assim, eu lembro do seguinte, olha só, aqui em Rio Branco, gente, não sei se vocês já vieram aqui ou conheceram aqui, nós somos, infelizmente, muito atrasados em muitas coisas. Nós somos praticamente a última capital aderida ao Brasil e a gente tem que avançar em muitas coisas ainda. E se hoje a gente está muito atrasado em relação a muitas coisas, vocês imaginam aí há 20 anos atrás, era mais ainda. Então, assim, não tinha nada aqui. Quando eu queria um jogo, funcionava da seguinte forma: eu tinha que esperar dar o final do ano para viajar para casa dos meus avós, para de lá a gente ir para uma cidade vizinha para comprar o jogo. Imagine a criança de hoje em dia passar por esse processo de espera de 1 ano. Ela infartava no primeiro mês, né. Então, assim, eu tinha que literalmente passar o ano todinho esperando o jogo, mantendo as boas notas, porque senão não ganhava o jogo no final do ano, né, sendo um bom filho, não sendo desobediente, porque chegar no final do ano ainda corria o risco de eu levar um não na cara, tá. E aí, olha só: "Ah, professor, mas por que você está falando isso?" Eu passei o ano todo trabalhando a minha cognição, o meu humor, ou seja, regulando a minha serotonina e meu córtex frontal, compreendendo
através da minha cognição, através do meu estímulo do córtex frontal, que aquele esforço era necessário para ter o ganho. Então, eu modulei o meu cérebro para entender no pain, no gain, minha gente. Entendeu? Sem dor, não há ganho. Sem esforço, eu não consigo nada. Então, passei o ano todinho. Quando eu recebia o jogo, a primeira coisa que vinha na minha cabeça não era tô felizão. Não. Era dever cumprido, soldado. Você fez a sua missão. Você teve o seu esforço e meus pais faziam questão de ressaltar: isso aqui foi fruto do seu esforço. Ou seja, estimulei a minha serotonina. Como eu enxergo a situação, como compreendo a situação. Eu precisei me esforçar. E aí, depois que veio o meu esforço, eu aprendi, aí eu fui curtir. E aí eu fui ficar feliz, eu fui ficar alegre, tá? Eu vou ficar eufórico, eu vou ter a sensação de prazer, né? Que, que aí me denota. Aí eu estimulei a minha dopamina. Então, primeiro eu estimulei a serotonina para depois estimular a dopamina. Ou seja, cognição, esforço, prazer, ganho, tá? E assim nós estimulamos o nosso cérebro da maneira adequada. Nós modulamos o nosso cérebro para que nós entendamos que nós temos que nos esforçar, ou seja, nós devemos ter a serotonina para nós podermos ganhar. A gente tem a dopamina. Mas como que é a juventude de hoje em dia? Tem esforço ou só tem ganho? Acho que você já sabe a resposta, né? Cada vez mais só chega assim, ó, tá aí, você ganhou isso, você ganhou aquilo. Os pais chegam em casa, eles justamente por muitas vezes se cobrarem, por não dar muita atenção, por não ter eh, muita, muito tempo, eles dão. Eles nem esperam o filho se esforçar, eles só dão. E aí, dopamina, além do prazer, ela faz o quê? Recompensa. Ela faz o quê? Euforia. Ela faz compulsão. Então, as crianças estão cada vez mais imediatistas e compulsivas. E aí, como a tecnologia influencia isso, elas já estão compulsivas, elas já não estão treinando a serotonina delas para esperar. E aí, com um clique do botão, as coisas acontecem mais rápido. Com um clique de botão, você tem a resolução para tudo na sua vida hoje em dia. Então, além a nossa sociedade como um todo, as nossas necessidades estão mudando, a tecnologia, da maneira que nós estamos utilizando ela, nós estamos estimulando demais a nossa dopamina, tá? Isso está fazendo com que nós nos tornamos mais compulsivos, mais explosivos, e como nós não estimulamos a serotonina, nós não temos o freio moral para isso. A serotonina é o que faz a gente ter aquele bom senso, gente. Opa, eu vou curtir aqui, ó, né, essa night aqui, mas eu tenho que entender que é só esse sábado, porque domingo eu vou estudar para a prova. Ela faz a gente ter essa cognição, essa percepção. Mas aí quando você só tem dopamina, você pensa: "Poxa, eu vou curtir essa night, amanhã eu vou curtir de novo". Por quê? Porque o seu cérebro, olha só, passa a ficar dependente não de substâncias, mas dependente de dopamina. Ué, professor, mas espera aí. Então, assim, hoje a dependência, ela se baseia na questão dopaminérgica. Antigamente, se acreditava que a dependência, ela era fatídica e atrelada à questão do uso da substância em si, certo? Mas por que que caiu na questão de modulação? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, e aí é o que eu queria que tivesse áudio, né, para vocês entenderem que por que que a questão da dopamina, ela está cada vez mais ganhando força, como a gente modula o nosso cérebro. Não vai sair áudio, porque infelizmente eu clico aqui na para mostrar a apresentação, mas ele não me dá a opção de colocar diretamente o PowerPoint, ele só dá a opção de colocar a janela, e aí não vai sair o áudio.
tá? Mas depois, se vocês quiserem procurar o vídeo, eu vou colocar aqui para vocês verem, mas depois se vocês quiserem escutar o áudio, o nome do vídeo é Addiction, né? Que é adicção, que tem a ver com o uso de substâncias. E aqui eu vou colocar para ir passando, mas tem as legendas.
Então, assim, não sei se deu para ficar claro a percepção, tá? Ele faz uma correlação muito interessante, como nós estamos ficando dependentes de várias coisas. E aí, gente, por que que eu passei esse vídeo para vocês? Né, que ele deixa bem claro, né, fazendo um breve resumo, ele cita ali essa questão dos ratos, em que o rato, quando ele vivia sozinho, ele tomava água com heroína até morrer. E aí, quando ele começou a ter um local onde ele vivia cercado de pessoas, ou melhor, de outros ratos, né? Ele não usava água com heroína. E aí ele fez o paralelo com o Vietnã, em que quando a galera tava lá no Vietnã, todo mundo usava morfina que nem um condenado, os soldados. E quando chegaram aqui, 95% deles nem precisaram de tratamento para reabilitação das drogas. Se a gente parar para pensar, faz sentido, né? Quantas velhinhas no pronto-socorro quebram o fêmur? Imagine quanta. A nossa avó, gente, já tá tudo independente química de. Em vez da nossa avó estar na casinha dela preparando nosso cafezinho, ela tá na bocada procurando cocaína para usar. Não faz sentido, né? Então, o que que a gente vem trabalhando com isso? Nós estamos fazendo o que com o nosso cérebro? Trazendo a necessidade dopaminérgica. E aí começam a aparecer a dependência tecnológica. O que que isso reforça pra gente? A criançada foi feita. Hoje nós temos uma tomografia de emissão de pósitrons que permite em tempo real a gente avaliar como está o cérebro de um indivíduo frente a uma exposição. E aí foi analisado o cérebro de crianças, ah, quando crianças que quando estavam com a tecnologia em mãos, aí são retiradas. Gente, as áreas do cérebro que são estimuladas numa criança, quando retirada da tecnologia, criança que já tem a dependência da tecnologia, são as mesmas áreas do cérebro que são estimuladas quando se tira a cocaína de um dependente químico. E aí reforça o que o Dr. Alexander falou. Que substância está entrando aqui, ó, né? Ele não está botando nada para dentro, não. Nem via oral, nem na veia. Ou seja, nós estamos fazendo com que o nosso cérebro, fazendo o paralelo que eu falei lá atrás, busque cada vez mais o que? Dopamina. E a tecnologia traz dopamina. A tecnologia não traz paz. Por isso que a gente passa horas na frente do celular, mas quando termina tem aquela sensação de vazio, de que alguma coisa não está completa. E aí a gente não consegue, por a gente não ter o estilo serotoninérgico, raciocinar que não é o celular que vai trazer essa sensação de vazio, cobrir essa sensação de vazio. E aí a gente faz o quê? Vai mais ainda para o celular. Quanto mais vazio a gente faz, quanto mais vazio a gente fica, mais na tecnologia a gente vai. E assim, claro, a tecnologia é só uma das coisas. Porque assim, fazendo uma outra divagação, a gente está buscando isso cada vez mais. A gente está procurando cada vez mais a tecnologia, tá? E aí, assim, a gente não pode colocar os jogos como grande vilão, mas é importante entender como isso acontece. Porque assim, olha só o contexto. Nós procuramos jovens, nós temos jovens hoje que cada vez mais procuram o prazer, porque eles procuram a dopamina, correto? Acho que até aí tá legal. Eles procuram cada vez mais a dopamina, porque nós pais, nós sociedade, não estamos estimulando a serotonina deles, a cognição, o esforço, a dedicação. Então, eles estão procurando cada vez mais a dopamina. Por procurarem cada vez mais a dopamina, eles não conseguem controlar estímulos básicos, a cognição, o humor. E aí eles começam a ficar cada vez mais o quê? Tímidos, retraídos e se envolver cada vez menos socialmente. Só que o ser humano, ele é um ser essencialmente para viver em sociedade. Nós somos feitos para conviver com outras pessoas. E aí é quando o ambiente virtual, que já está corroborando para essa bomba de dopamina, corrobora ainda mais para essa bomba de dopamina. Por quê?
primeiro eu já estou estimulando a dopamina. E aí eu crio no ambiente virtual um ambiente em que é cômodo para aquele jovem que já é tímido, que é explosivo e que precisa constantemente de aceitação. Isso é muito importante. Como esses jovens estão instáveis emocionalmente, gente, toda pessoa instável emocionalmente, toda pessoa que não tem controle dos seus impulsos, não tem controle da sua raiva, de maneira geral, do seu todo, ela precisa de aceitação. Ela precisa estar sendo constantemente elogiada, constantemente recompensada, constantemente dopaminizada. Ele precisa constantemente disso. Por quê? Porque ele nunca tem a sensação de paz. E aí, as companhias de jogos souberam se aproveitar muito bem disso, tá? Consciente ou inconscientemente, a gente não sabe se eles fizeram isso intencionalmente ou não, mas olha só, como que o mundo virtual corrobora ainda mais para nossa sociedade que está cada vez mais instável emocionalmente e cada vez mais procurando prazer. Primeiro, ele te dá uma falsa sensação de liberdade. Hoje nós temos aí os ambientes, cada vez mais os open world da vida, né, em que você tem a sensação de liberdade, que você está interagindo com pessoas, interagindo com outros usuários, e isso te dá uma sensação de que a sua timidez, a sua falta de habilidade social está sendo devidamente preenchida, quando no fato não está. Você está se relacionando com outra pessoa através de uma tela, tá? Os jogos hoje em dia estão com um nível baixo de frustração. Olha só como é interessante isso. O Rodrigo vai saber disso que eu estou falando. Eu botei aqui, gente, o Contra. E aí, olha só essa viagem que eu vou fazer que também faz sentido. Se o Rodrigo jogou Contra 3 e ele deve ter jogado, ele sabe que é um jogo extremamente impossível de praticamente de você concluir ele. Ele é muito difícil. E aí, isso eram os jogos de antigamente, tá? Os jogos de antigamente eram extremamente difíceis de ser concluído. Fizeram testes, sim, eles fizeram testes com os jogadores de hoje em dia, pegaram os jogos da minha época, da minha juventude, e colocaram para eles jogarem. Com menos de 5 minutos de jogo, eles pararam de jogar. Eles não queriam mais jogar os jogos. Por quê? Envolvia dificuldade, envolvia resiliência, envolvia esforço. Você tinha que se esforçar muito, tinha que ter muito esforço para conseguir a recompensa. Até os jogos de hoje em dia, entendeu? Até o 15 vezes é pouco. Até os jogos de hoje em dia, eles facilitam esse mecanismo de recompensa. Você com pouco esforço, você consegue muita coisa. Isso para essas pessoas que precisam de recompensa, aí vem o terceiro item, eles conseguem prender a atenção deles por várias horas, porque eles precisam constantemente de aprovação. Eles não precisam de dificuldade. Eles não sobrevivem à dificuldade. Colocar um Alex Kidd para ele jogar, então, Deus do céu, eles não vão sair do canto. E eu tenho colegas, eu tenho um colega que é 10 anos mais novo que eu, em que eu coloquei esses jogos para ele da minha época, gente, ele não saiu do canto, porque a frustração, a irritabilidade, estava para ver no olhar dele a irritabilidade de ele não conseguir sair do canto. Gente, a gente jogava esses jogos, morria 150 vezes e nem se estressava, já sabia que ia morrer no jogo. Porque a resiliência não foi trabalhada, só a recompensa. E aí o quarto item é isso. Como você consegue muito fácil as coisas, você consegue Doom, 1, 2 e 3, sim, Doom com certeza era tenso. Você consegue, reconhecimento muito fácil, você consegue a gratificação muito fácil. E aí, gente, é um prato de água cheia, é um prato cheio, né, para quem quer reconhecimento, para quem quer ser visto como o centro das atenções. E aí, claro, vira um looping, né, o que já estava ruim fica ainda pior. Isso estimula ainda mais a falta de convívio social, a falta de concentração e foco nos estudos. Eles ficam cada vez praticando menos esportes, tendem a trocar essa vida real pela virtual. Por quê? Porque é mais fácil. O que que é mais fácil e cômodo? Eu sair da minha casa e conversar com alguém, porque eles nem habilidades sociais direito têm, ou
Aqui pela internet eu posso ser quem eu quiser. Eu crio o avatar que eu quiser. Eu crio o personagem que eu quiser. Então, isso retroalimenta o estímulo dopaminérgico, ou seja, cada vez menos serotonina e cada vez mais dopamina. Como é que eu estou resolvendo meus problemas? Eu estou enfrentando eles, como a psiquiatria, a psicologia fala para a gente fazer, ou estou escondendo eles através da tecnologia? Estou escondendo. E por aí vai, tá? E aí nós temos outras consequências que estão aparecendo. Os jovens, eles estão com muita dificuldade afetiva, eles estão com muita dificuldade até mesmo de se encontrar. E aí, a disforia de gênero aumentou na adolescência. A sexualização dos jovens está maior. Gente, com 12 anos, eu só não estava brincando de futebol na rua do que eu nunca gostava, mas que eu era nerdola. Mas com 12 anos eu estava preocupado em zerar o jogo. Com 12 anos, hoje, no meio da rua, tem criança falando de sexo. Eu passando aqui no condomínio da minha casa andando, tinha criança que eu acho que nem trocou a fralda ainda falando. Menininha falando, gente, aquele garoto assim, aquele garoto assado. Eu acho que tinha 8, 10 anos a criança. Não tá dá uma pisa, sabe? Falando, gente, estão vergonha na tua cara. Por quê? Porque os jovens estão procurando cada vez mais dopamina. Sexo é uma fonte de dopamina. E aí, assim, se você é mais impulsivo, se você procura o prazer sem pensar nas consequências, sem pensar no bom senso, mais atitudes inconsequentes aparecem. Olha o tanto que aumentou a prevalência de sífilis na gestação. Em 2011 era quase extinta, em 2017, olha aí, a curvinha vermelha do gráfico. Se vocês repararem, se vocês pegarem estudos que mostram a prevalência de gravidez na adolescência, de uns 5, o gráfico vinha em queda, assim, ó. De uns 5 anos para cá, essa queda deu uma freada, assim, sabe? Tá quase uma constante. Por quê? Buscar prazer. Os jovens estão buscando sexo. E aí, o início precoce do uso de substâncias. Eles estão cada vez mais cedo procurando as substâncias. Eles estão cada vez mais cedo usando substâncias. Gente, o uso de substância agora está ali na faixa dos 12, 13 anos. Porque eles estão procurando dopamina. E isso é importante. Se tem um efeito que toda droga, seja ela lícita ou ilícita, faz, é liberar dopamina no cérebro. Isso aí, meu amigo, ela libera assim a rodo. Então, nós estamos. Olha só, se nós estamos treinando nosso cérebro para buscar dopamina, assim que a gente está criando jovens dependentes. Eles estão procurando cada vez mais dopamina, tá? E aí, frente a essa onda enorme aí de inconstâncias, a gente abre brecha para as patologias psiquiátricas aparecerem cada vez mais, tá? A agorafobia e a fobia social aumentou muito. Os transtornos de ansiedade aumentaram muito. Por quê? Porque você não tem mais a bússola moral. Gente, trabalhar um transtorno de ansiedade é trabalhar a cognição. É trabalhar o bom senso de que aquele pensamento catastrófico que você está tendo não faz sentido. Mas como que você vai conseguir trabalhar isso se você não for ensinado? Você vai ficar cada vez mais impulsivo. Você está ficando cada vez mais focando no resultado e não no caminho, e não no esforço. Então você fica cada vez mais angustiado, cada vez mais preocupado com o que vai acontecer. Então a ansiedade se torna cada vez mais prevalente. A depressão tem a teoria da causa-casualidade, que é o seguinte: ele não se tem números absolutos, se o paciente está deprimido e por isso ele procura tecnologia, que é uma maneira de se esconder, porque a depressão tem sintomas, né, que estimulam o isolamento social, que diminuem o prazer e por aí vai, ou se ele ficou deprimido porque ficou mais na tecnologia, entenderam? A gente não sabe direito ainda o que veio o ovo e a galinha, ou a galinha, mas a gente sabe que tem uma correlação. E, gente, por fim, infelizmente, nós sabemos que o número de suicídio aumentou, principalmente em jovens e adolescentes. E aqui o que a gente veio falando até agora faz muito sentido. O que é o suicídio se não um impulso, se não uma compulsão? Se eu não tenho a serotonina para regular a minha cognição, para me botar um freio, eu vou ficar explosivo e impulsivo frente a qualquer situação, frente a qualquer estímulo.
E aí junta a fome com a vontade de comer. Esses jovens já estão compulsivos, têm um baixo limiar de frustração, para dizer nenhum, e têm acesso à informação deliberadamente. Ou seja, o número de suicídios vai aumentar. Vocês já ouviram falar no efeito Werther? Né? Que é aquele efeito que, dependendo de como a mídia aborda o tema de suicídio, isso aumenta o número de suicídio. Então, assim, é uma série de atitudes, é uma série de coisas que vão se linkando, que mostram a influência da tecnologia no nosso meio frente à psiquiatria, tá? E aí, só concluindo, nós estamos hoje num caminho que, por influência também da tecnologia, estamos estimulando cada vez mais a busca do prazer, a busca da recompensa, e estamos esquecendo do principal, que é a paz, a conversa, a cognição. E aí, se a gente parar para viajar, a gente começa a compreender como está o comportamento da nossa sociedade. Hoje a gente não consegue mais conversar, hoje a gente não consegue mais conviver, hoje a gente não consegue mais admitir um não. Se eu discordo de você, né, tem até a questão, entra aqui até a questão da intolerância aqui política. Se eu discordo de você, ou eu estou de um lado, ou eu estou de um outro. Esse desequilíbrio na sociedade em partes, tem essa influência de nós focarmos cada vez mais no resultado e menos no processo. Nós estamos mais impulsivos, mais compulsivos, e estamos esquecendo do mais importante, que é nos relacionarmos como os indivíduos e procurarmos cada vez mais a paz. Tá? É isso. Deixa eu parar aqui. Que aula boa, hein, doutor Rodrigo? Nossa, muito bom. Que bom, fico feliz de ter gostado. Procurei não lotar de informações muito técnicas, aqueles termos médicos que eu particularmente detesto. Eu acho que eles atrapalham às vezes o link do raciocínio. Eu tentei deixar um pouco mais fluido para desenvolver o raciocínio. Espero que vocês tenham realmente gostado e dado para entender um pouquinho. Ficou muito claro, muito claro. Eu vou abrir aqui espaço para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. À vontade, à vontade. Pode ser pelo chat ou abrir o áudio, não sei. Pode perguntar, gente, sinta à vontade. Assim, eu não sou aquele preceptor, não sei se vocês têm aqueles preceptores mala sem alça, que vocês perguntam alguma coisa e eles respondem daquela maneira bem delicada, né? Tipo, já deveria saber, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu não sou assim, não. Eu sou preceptor do internato, eu tento sempre deixar meus alunos o mais à vontade possível, que eu até brinco, eu sou professor da zoeira, então vocês podem aí perguntar à vontade, que não tem essa comigo, não. Tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode perguntar à vontade. Eu vou fazer uma pergunta, então. Você comentou a questão do ciclo, né? A pessoa vai viciando, né? Um ciclo contínuo. Sim. Como é que a gente para esse ciclo, assim? Qual que é, sabe, o ponto, assim, que a gente consegue interferir? Bem, a pessoa ela vai chegar para você muitas vezes doente, né? E aí você vai ter que fazer um processo de cada vez. Você muitas vezes vai ter que tratar primeiro a comorbidade, porque eles já chegam, eles não vão chegar para você reclamando, nossa, eu tô dependente de tecnologia. Não vai nem fudendo, porque eles estão gostando aí, né? Eles não consideram nem isso uma doença. Muitas vezes eles já vão chegar com um quadro depressivo, né? Instalado, e aí, ou com quadro ansioso e por aí vai, e aí você vai tratar isso, né? Que é o sintoma mais prevalente, que tem sim, de fato, maior risco para aquele momento. E aí você vai partir para outras coisas e você vai personalizar o atendimento de acordo com o perfil do paciente. Por exemplo, uma criança, não adianta você conversar com a criança assim só. Você tem que orientar os pais sobre a mudança e a quebra de rotina. Eu atendo uma criança de 5 anos e ela entrou no meu consultório esses dias. Assim, ela tem TDAH, olha só como é que é a tecnologia. Ela tem TDAH e aí, assim, nas últimas consultas ela estava muito bem. Quando foi na última consulta, ela entrou no consultório rebolando, falando sobre coisas não adequadas para a idade, né?
hoje em dia, aquele lá, o TikTok, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que tem tudo que não presta ali também, e as crianças acessam isso muito fácil. E aí a minha pergunta para os pais ela tá ficando mais tempo no celular, né? Aí os pais baixaram a cabeça e falaram, doutor, eu falei, ó, nós estamos lidando aqui com a criança com TDAH e transtorno opositor desafiador. Vocês estão dando aí todas as armas para ela continuar com esse comportamento. Então, no caso da criança, a gente tem que pegar pelos pais, né? Estimular. E aí, e essa é a orientação que eu vou falar que vai servir tanto para criança quanto adulto. Estimular as coisas que, e por incrível que pareça, a gente já sabe, você já sabe. Atividade física. Largar a tecnologia, buscar sair com os amigos. Procurar se envolver em interações sociais de verdade, não interações sociais virtuais. E ajudando ela a desconectar cada vez mais desse campo e vendo que é possível você sair desse mundo e mesmo assim ter felicidade. Estimulando ali a serotonina nessa pessoa, fazendo ela ter a cognição e a compreensão que ela pode acessar e ter o mesmo prazer sem focar na recompensa, mas sim focar no esforço. Não é um processo fácil, né? Tanto que quando a gente vai para o campo da dependência química, a gente vê que a remissão global desses pacientes é muito baixa. O ideal é que a gente consiga intervir ainda na infância. Porque assim, gente, imagine você passar, quando a gente fala aí da dependência química propriamente dita, de substâncias lícitas e ilícitas, em média esses pacientes estão há 30, 40 anos usando substâncias. E aí, ou seja, foi uma vida toda aprendendo a usar substâncias. Aí você acha que do dia para a noite ele vai reaprender e modular o cérebro dele para entender que o esforço é importante? Aquela história, é difícil ensinar coisa para velho. Tu acha que ele vai conseguir aprender, entendeu? Não é um processo fácil. Então, assim, intervir o mais precoce possível para que essa modulação cerebral seja possível. Entendeu? Entendi. Bom, já que não teve mais perguntas, o pessoal parece que não quis perguntar. Tá todo mundo querendo estar de férias lá. Eu ia falar isso, olha, Gabriela, tem que entender que só o fato deles estarem aqui já é um mérito. Hoje, amanhã, eles já estão de férias amanhã, e mesmo assim compareceram para uma aula expositiva, que nem vale nota, já é um ganho muito grande ter uma parte pelo menos online, né? Se eles estão aí, a gente não sabe, porque às vezes a gente deixa conectado e vai embora, né? Eu sei disso, né? Eu falo assim, a gente não pode esquecer, eu sempre falo, o professor não pode esquecer que um dia ele já foi aluno, né? Então, sem vergonha do aluno tá aí, gente. Mas, entendeu? Mas espero que tenha ficado legal, que vocês tenham entendido legal o tema. E se precisar, tamo aí. Sim, tá? Vou agradecer aqui em nome da Liga da Medtech, né, que é a Liga de Telemedicina e Telesaúde. Eu sou diretora de ensino. E agradecer também em nome da Liga de Saúde Mental. E dar uma boa noite para todo mundo. Vocês também, gente. Boa noite a todo mundo. Que precisar adicionar lá no Insta é só falar. Tá bom? O Insta é rodrigodorado.psique, que é importante, né? Vivemos a época tem que usar a parte boa, né, da tecnologia, né, gente? Seguidores hoje é o O, né? Então, é isso aí. Tá. Boa noite, meninos. Qualquer coisa é só falar, gente. Até mais. Obrigada. Nada, que é isso.